Você já se sentiu completamente desamparado, como se o mundo ao seu redor estivesse desmoronando e até as promessas de Deus parecessem distantes. Agora, imagine-se em meio a tempestades emocionais, sentindo que tudo o que construiu está desmoronando. O que você faria? A luta é real e as dúvidas podem ser avassaladoras. Mas e se eu te dissesse que há uma verdade poderosa que pode mudar tudo isso? E se eu te dissesse que mesmo no meio do caos, existe um amor inabalável que promete estar com você em cada passo do caminho? Mesmo quando tudo ao seu redor parece ruir, um poder que poucos conhecem e que pode transformar sua vida e sua realidade. Neste vídeo, quero convidá-lo a explorar um segredo profundo e essencial, uma revelação que pode acalmar sua alma e dar novos alicerces ao seu coração aflito. Existe uma mensagem divina ecoando através das páginas da Bíblia que diz: "Não temas, estou com você." Pode até parecer uma frase simples, mas suas implicações são profundas e transformadoras. Vamos juntos descobrir como essa verdade pode não apenas aliviar sua dor, mas transformá-la em força e esperança. Neste percurso, refletiremos sobre momentos bíblicos em que, mesmo em meio a crises, a presença divina se fez sentir de maneiras surpreendentes. Como isso pode se aplicar à sua vida hoje? O que Deus deseja lhe ensinar através das suas dificuldades? Prepare-se para uma jornada de descoberta que mudará a sua perspectiva sobre a dor e o sofrimento. Por que a mensagem de "não temas" é tão importante? Pense por um momento sobre como você tem enfrentado os desafios da vida. Dentro de cada dificuldade, muitas vezes nos sentimos sozinhos, como se estivéssemos lutando em uma batalha sem apoio. Que segredos e promessas estão escondidos nas Escrituras que podem nos oferecer paz e segurança em tempos de tribulação? É isso que vamos desvendar hoje. Eu encorajo você a permanecer ligado até o final deste vídeo, porque a peça final dessa reflexão pode conter a chave para desbloquear uma bênção na sua vida. Haverá insights e verdades que podem oferecer não apenas conforto, mas também uma nova esperança. Neste caminho, vamos explorar as Escrituras para descobrir como Deus se revela em momentos de desalento e como sua presença pode nos dar a força que precisamos para seguir adiante. Antes de começarmos, gostaria de pedir que você escreva a frase "Paz em Cristo" nos comentários. Isso é mais do que apenas uma frase. É uma declaração de fé e um compromisso com a verdade de que, independentemente das tempestades que enfrentamos, Deus está conosco. Além disso, não se esqueça de curtir este vídeo. Ao fazer isso, você estará obrigando o YouTube a mostrar essa mensagem a mais pessoas que precisam ouvi-la. Você é uma parte vital dessa missão de espalhar a palavra de Deus, e sua participação é fundamental. Parabéns por estar aqui e por se comprometer a aprender mais sobre a beleza das promessas de Deus. Sua caminhada espiritual é preciosa, e o fato de você estar aqui hoje mostra que você está buscando algo maior. Cada curtida, cada comentário é uma maneira de expressar sua fé e compromisso, e isso se entrelaça profundamente com o tema de nosso vídeo. Agora, se você ainda não se inscreveu no canal, eu convido você a fazê-lo. A inscrição não é apenas um simples clique, é um ato de compromisso com sua jornada espiritual. É como se você estivesse abrindo uma porta para receber mais ensinamentos e bênçãos em sua vida. Mantenha sua fé acesa e vamos juntos nessa jornada de descobertas e revelações poderosas. Estou animado para começar este estudo com você. Neste vídeo, vamos explorar as passagens bíblicas que falam da presença constante de Deus em nossas vidas, mesmo quando enfrentamos as mais intensas tempestades emocionais. Prepare-se para uma verdade que vai tocar seu coração
e transformar suas tempestades em testemunhos de fé. Agora, vamos iniciar essa jornada de reflexão. Deixe tudo de lado, sinta a presença do Senhor ao seu redor e vamos juntos desvendar os segredos, as promessas e as verdades que podem restaurar sua esperança e fortalecer a sua fé. Número 1. A promessa de Deus em tempos de crise. Você já parou para pensar como somos frequentemente desafiados a crer nas promessas de Deus quando tudo parece perdido? Olhe ao seu redor e veja as tempestades da vida. Talvez você esteja enfrentando uma crise pessoal, uma perda ou uma situação que parece insuportável. Onde você encontra esperança quando a escuridão parece tomar conta? Essa é uma pergunta fundamental. E a resposta está nas Escrituras, onde Deus nos garante que sua presença é constante, mesmo nas adversidades. Vamos começar a nossa jornada de reflexão na história de Moisés. Imagine por um momento a cena. O povo hebreu, escravizado no Egito por centenas de anos, clamando a Deus por libertação. Depois de inúmeras pragas, finalmente Deus enviou Moisés para libertá-los. No entanto, quando eles chegaram ao Mar Vermelho, a libertação que eles tanto esperavam parecia estar em perigo. O que fazer quando o caminho parece obstruído e a saída não é visível? Essa dúvida tem ecoado através do tempo e hoje pode ressoar em seu próprio coração enquanto você luta em busca de um milagre na sua vida. A passagem em Êxodo 14, 13 a 14 diz: Moisés respondeu ao povo: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje. Os egípcios que vocês veem hoje nunca mais os verão. O Senhor lutará por vocês. Vocês só precisam ficar calmos. Que declarações poderosas! Moisés, em meio ao desespero, traz ao povo a mensagem de que a presença de Deus é maior que qualquer obstáculo. A promessa de Deus não é apenas um verso bonito. É uma verdade que pode ser aplicada diretamente em nossos corações nos dias de hoje. Agora, você pode se perguntar: como essa história antiga pode se relacionar com a minha vida? Muitas vezes sentimos que estamos à beira do abismo, sem saber como seguir em frente. Assim como os hebreus, somos confrontados com dúvidas e incertezas. Contudo, o que vemos é que quando uma situação parece perdida, é justamente quando Deus se revela de maneira poderosa em nossas vidas. Ao olhar para o Mar Vermelho diante de nós, devemos lembrar que Deus não nos abandonou. Ele está preparando um caminho que muitas vezes não conseguimos ver. Aprender a confiar em Deus, mesmo em momentos de vulnerabilidade, é um enorme desafio, mas é uma parte crucial do nosso crescimento espiritual. E como podemos construir essa confiança? A resposta está no relacionamento íntimo com Deus. Quando meditamos em Sua palavra, quando oramos e quando procuramos Sua face, começamos a percepcionar Sua grandeza, mesmo em meio à tempestade. Deixe-me contar uma breve história. Um amigo meu enfrentou o luto pela perda de um ente querido. Ele se sentia perdido e desamparado, mas em sua tristeza, começou a buscar nas Escrituras promessas de conforto e paz. Ele se deparou com Salmos 34:18, que diz: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Essa verdade se tornou um farol em sua escuridão, e ele começou a experimentar a presença de Deus em sua vida de uma maneira incrível, transformando tua dor em esperança. Este é um dos muitos testemunhos que nos mostram que a presença de Deus pode nos dar força para superar até mesmo os mais difíceis desafios. Você não está sozinho. E mais importante, onde você busca a sua força? Abraça a presença de Deus em sua vida e esteja disposto a entregar seus medos a Ele. Ao fazer isso, você começará a perceber que mesmo nas lutas há crescimento, aprendizado e, acima de tudo, uma sensação de paz que só Ele pode proporcionar. Talvez você esteja assistindo a este vídeo e o seu coração esteja pesado por uma preocupação legítima.
É normal sentir medo em momentos de incerteza. Mas o que você fará com esse medo? A resposta está em entregá-lo ao Senhor e confiar que Ele está no controle. Cada noite escura tem seu fim, e a luz de Deus brilha mais intensamente quando reconhecemos nossa necessidade dele. Na Bíblia, encontramos o exemplo de muitos que enfrentaram crises e, através da confiança em Deus, conseguiram superar barreiras que pareciam intransponíveis. Quando tudo parece ruir, a voz do Senhor ressoa em nosso coração, nos dizendo: não temas, estou com você. Esse mantra deve nos acompanhar sempre, pois é a bela promessa de que nunca estaremos sozinhos em nossa luta. Portanto, neste instante, eu lhe convido a refletir. O que está gritando em seu coração agora? Quais são os seus medos? Como você pode permitir que a luz de Deus brilhe sobre essas áreas sombrias? Às vezes, simplesmente reconhecer o nosso temor é o primeiro passo para a libertação. Leve seus medos a Deus, confie em suas promessas e prepare-se para ver como Ele pode mudar sua situação. Ao longo deste vídeo, continuaremos a explorar a profundidade da presença de Deus em momentos de crise, revelando verdades poderosas que podem ser a chave para a transformação da sua realidade. Cristianismo não é uma vida livre de desafios, mas é uma jornada onde Deus nos promete estar conosco durante os altos e baixos, trazendo luz e esperança onde antes havia apenas escuridão. Que possamos abrir nossos corações e nos permitir ser tocados pelo poder das promessas divinas. Número 2. A coragem de não temermos. Na travessia da vida, as dificuldades que enfrentamos podem, muitas vezes, nos deixar inquietos e temerosos. Você já se sentiu paralisado pelo medo em um momento decisivo? Como você reage quando a vida lhe dá um desafio inesperado? Essa é uma pergunta que não apenas ressoa em nossas experiências cotidianas, mas também nas Escrituras, onde a coragem é uma virtude frequentemente abordada. Quando Deus nos diz para não temermos, Ele não apenas aponta para o que devemos evitar, mas também nos invita a abraçar a coragem que Ele oferece a nós. A história de Josué é um exemplo magnífico da importância de enfrentar nossas ansiedades. Após a morte de Moisés, Josué estava encarregado de liderar o povo de Israel na conquista da Terra Prometida. Imagine o peso dessa responsabilidade. Você pode imaginar a pressão que Josué sentiu diante de tal tarefa monumental? Ele se deparou com muitos desafios, incluindo nação inimiga, um povo com pouca fé e o próprio medo do desconhecido. Mas o Senhor o encorajou repetidamente. Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué 1:9. Deus sabia que Josué precisaria mais do que apenas força física. Ele precisava de coragem espiritual para enfrentar o que estava por vir. E assim como Josué, nós também estamos chamados a nos armar de coragem. Como podemos encontrar essa coragem em meio à incerteza? A resposta pode ser encontrada em nossa conexão com Deus. Quando estamos enraizados nele, podemos ter a certeza de que não caminhamos sozinhos em nossa jornada. Vamos refletir sobre o que significa realmente ser corajoso. A coragem não é a ausência de medo. Na verdade, é agir apesar do medo. É reconhecer que, embora as dificuldades sejam reais, a presença de Deus é ainda mais real. Pensem em um marinheiro enfrentando uma tempestade no mar. O que o torna corajoso? Não é a certeza de que a tempestade não vai furiosa, mas a confiança de que o barco é seguro e que ele conhece e confia no capitão. Josué e seu povo, em diferentes momentos,
enfrentaram medos palpáveis. Assim como o povo de Israel hesitou em entrar na terra. Muitas vezes nos encontramos hesitantes em seguir o chamado de Deus devido ao medo. Você já hesitou diante de um grande passo na sua vida? Seja um novo emprego, a decisão de se lançar em um ministério ou até mesmo a escolha de se reconciliar com um amigo. Esses momentos exigem a coragem que só é encontrada em Deus. Um exemplo prático da coragem que vem da confiança em Deus pode ser encontrado na história de um homem que, após perder seu emprego, decidiu se arriscar a seguir seu sonho de abrir um pequeno negócio. Ele enfrentou muitos desafios e momentos de incerteza, mas confiou que Deus o guiaria. Em suas orações, ele frequentemente lembrava-se do versículo de Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa confiança o ajudou a dar os passos necessários, mesmo quando o caminho parecia nebuloso. Neste processo, é crucial que façamos uma autoavaliação. Qual é a área da sua vida onde você precisa mais de coragem agora? Muitas vezes, Deus nos chama a ir além de nossas zonas de conforto. O encorajamento de Deus para não temermos não é uma isenção de desafios, mas uma promessa de sua presença conosco. Você pode se lembrar de um momento em que Deus o livrou em meio a uma tempestade, assim como fez com Josué? Esses lembretes são essenciais, pois nos ajudam a validar nossas experiências e a reafirmar a nossa fé. A coragem é como um músculo que precisamos exercitar diariamente. Ao enfrentarmos os nossos medos, estamos permitindo que o Espírito Santo trabalhe em nós, moldando-nos para nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. E como podemos cultivar essa coragem todos os dias? Praticando a oração diária, a leitura da palavra e a comunhão com outros crentes, nos fortalecemos mutuamente, lembrando-nos que não estamos sozinhos nessa jornada. A confiança que Deus exorta em nossas vidas é um convite ao crescimento. Lembre-se de que, enquanto os desafios surgem, nossa resposta deve ser confiar em Deus. Como será a sua resposta ao medo? Ao tomarmos decisões movidas pela fé, além do que vemos ou sentimos, permitimos que a luz de Deus brilhe em nossa vida, mantendo a coragem acesa. Portanto, se você estiver em um estado de medo agora, eu encorajo você a trazer essa preocupação a Deus, reconhecendo que Ele é seu catalisador de coragem. Agora, à medida que continuamos nossa jornada através das Escrituras e das experiências de vida que nos cercam, lembre-se de que a coragem é um presente que Deus nos dá. Assim como Ele se manteve ao lado de Josué, Ele está ao seu lado agora. Que você possa abraçar essa coragem que excede todo o entendimento e possa seguir em frente sem temor, com a certeza de que Deus está sempre com você. Número 3. A força da oração em tempos de crise. Você já se sentiu como se estivesse lutando contra um mar de problemas, sentindo que suas forças estavam se esgotando? Quando as circunstâncias se tornam caóticas, para onde você se volta em busca de ajuda? A resposta para essa questão pode ser encontrada na prática silenciosa e poderosa da oração. Frequentemente, em meio à tempestade, pode ser fácil esquecer que temos um Deus que ouve cada clamor e anseio do nosso coração. A oração não é apenas uma prática religiosa, é um canal de comunicação com Deus, uma fonte de força e consolo que pode mudar o curso de nossa vida. Vamos refletir sobre a oração de Ana, que se encontra em 1 Samuel 1. Ana era uma mulher profundamente angustiada, pois não conseguia ter filhos, o que a fazia sofrer tanto espiritual quanto emocionalmente. Quantos de nós já sentimos o peso de um desejo não atendido? Nesse ponto de sua vida, Ana clamou ao Senhor em oração, com lágrimas e um coração quebrantado, fazendo um voto a Deus
de que, se ele lhe desse um filho, ela o dedicaria ao Senhor. Sua oração fervorosa não passou despercebida. Deus ouviu sua súplica e, finalmente, Ana deu à luz a Samuel, que se tornaria um dos maiores profetas de Israel. A jornada de Ana nos ensina sobre a importância da oração perseverante e da entrega total a Deus. O que podemos aprender com a intensidade da oração de Ana? Sua história não apenas destaca a necessidade de buscar a Deus nos momentos de desespero, mas também nos lembra que a sinceridade de nosso coração é o que importa. Quando oramos com fé, abrindo nossas almas para Deus, as soluções começam a emergir, mesmo que demoremos a vê-las. A conexão entre a oração e a resposta de Deus pode parecer abstrata às vezes, mas há uma verdade fundamental que precisamos internalizar. Quando oramos, não só nos dirigimos a Deus, mas também nos fortalecemos. O ato de orar nos permite liberar o que nos pesa e confiar na sua vontade divina. A oração transforma a maneira como vemos nossas lutas. Você já percebeu como, após orar, sua perspectiva sobre o problema pode mudar? Isso acontece porque, ao nos voltarmos para Deus, conseguimos enxergar além das limitações humanas e somos lembrados de que Ele tem propósito até nas adversidades. É interessante notar que, em nossas vidas, a oração pode se manifestar de várias formas, desde uma súplica expressa em palavras até um simples suspiro de desespero. Cada ato de oração representa um passo em direção à paz que vem de Deus. Muitas vezes, nossa mente pode se perder em confusão, mas uma oração simples e sincera pode trazer clareza e entendimento. Como você se sente quando descobre que pode falar diretamente com o Criador do Universo? Isso é um privilégio incrível que temos como filhos de Deus e devemos aproveitá-lo. À luz disso, não devemos apenas orar para pedir. A oração também deve incluir momentos de adoração e gratidão. Quão frequentemente você dedica tempo para simplesmente agradecer a Deus por suas bênçãos? Quando paramos para reconhecer o que temos, nos tornamos mais conscientes da bondade de Deus, mesmo nas temporadas de dificuldade. Essa mudança de foco pode atuar como um bálsamo para os nossos corações aflitos. Voltemos à história de Ana por um momento. Após a resposta às suas orações, Ana não apenas teve Samuel, mas sua fé foi reforçada. Você já notou como as respostas às suas orações moldam seu relacionamento com Deus? Quando vemos a mão de Deus agindo, nossa confiança nele aumenta e somos encorajados a orar ainda mais. Essa é a beleza do processo de oração. Quanto mais investimos nessa comunicação com Deus, mais Ele nutre nosso espírito. Um testemunho poderoso de oração que sempre me encanta é o de um homem que enfrentou uma grave doença. Durante todo o tratamento, ele se dedicou a orar e ler a Bíblia diariamente. Ele disse que, mesmo nos momentos mais sombrios, encontrou conforto nas promessas contidas nas Escrituras. Às vezes, a cura não veio rapidamente. Contudo, sua fé inabalável em Deus o ajudou a passar pelas dificuldades com uma serenidade que todos ao seu redor notaram. Quantos de nós desejaríamos ter essa mesma força em tempos de crise? A oração é um ato de entrega, um exercício de fé que devemos cultivar constantemente. Quando oramos, estamos reconhecendo que não temos controle total sobre nossas vidas e situações. Estamos nos submetendo à vontade de Deus. Você está pronto para entregar suas circunstâncias a Ele, mesmo sem entender completamente o porquê? Essa entrega não é sinal de fraqueza, mas sim de uma fé verdadeira. Assim, enquanto continuamos explorando a força da oração em tempos de crise e como Deus pode orquestrar maravilhas em meio a nossas lutas, lembre-se de que cada clamor seu é ouvido. Não há oração pequena.
Cada uma delas, quando feita com um coração sincero, tem um impacto imenso. A presença de Deus se torna mais evidente através da oração, e ao intercedermos, nos tornamos instrumentos de suas promessas e bênçãos. Que você possa fazer da oração uma prática constante em sua vida, buscando constantemente andar lado a lado com Deus em cada passo da sua jornada. Número 4. A promessa de livramento. Você já se viu preso em situações da vida onde parecia não haver saída, quando a única certeza era a dor e a angústia? O que você faz quando está cercado por obstáculos intransponíveis? É normal sentir-se apreensivo e impotente diante das dificuldades, mas aqui vem um lembrete poderoso. Deus nos promete livramento. Não importa quão intensa seja a tempestade ou quão sombria pareça a noite, Ele está sempre presente para nos guiar e proteger. A história de Davi é um exemplo inspirador dessa promessa de livramento. Quando Davi ainda era um jovem pastor, ele enfrentou leões e ursos para proteger suas ovelhas. O que esses desafios trouxeram a Davi? Coragem ou temor? Ele olhou para os perigos com a confiança de que Deus estava com ele em cada passo. O ápice de sua jornada veio quando enfrentou Golias, um gigante que todos temiam e que desafiava os israelitas. Davi, munido de uma funda e algumas pedras, não via a desproporcionalidade da luta, mas sim o poder de Deus que o acompanhava. Qual foi a fonte de coragem de Davi diante daquele gigante? A resposta está em sua fé inabalável. Em 1 Samuel 17:45, Davi declara: "Você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos." Essa afirmativa nos ensina um princípio fundamental. O Senhor é nossa fortaleza nas batalhas da vida. Você já considerou que, independente do tamanho do seu gigante, Deus está ao seu lado? Quando enfrentamos gigantes, seja nas formas de problemas financeiros, de saúde, relacionamentos complicados, ou até mesmo batalhas internas de natureza emocional, nossa visão muitas vezes se limita ao problema. Mas quando focamos em Deus, começamos a ver as coisas de uma nova perspectiva. Qual é o seu gigante atualmente? Lembre-se, a forma como encaramos as dificuldades pode mudar completamente a nossa experiência. Davi não apenas derrotou Golias, ele se tornou um símbolo de como o poder de Deus pode transformar situações impossíveis em histórias de vitória. Que outras situações da sua vida podem ser transformadas por meio da fé, como a de Davi? Ao confiar em Deus para livrá-lo, Davi se tornou uma inspiração, mostrando que podemos fazer o mesmo em nossas vidas. Outro exemplo notável de livramento é a história de Daniel na cova dos leões. Daniel, por sua fidelidade a Deus, foi preso e lançado na cova. O que podemos aprender com a coragem de Daniel? Mesmo diante da morte, ele manteve sua fé e sua confiança nas promessas de Deus. E assim, Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões, livrando Daniel de uma morte certa. Este relato não é apenas uma narrativa antiga, é um lembrete atemporal de que Deus pode nos livrar das circunstâncias mais desesperadoras. Em momentos de crise, precisamos buscar a presença de Deus e clamar a Ele por ajuda. Você já considerou a oração como um grito de socorro e esperança? Ao fazermos isso, entregamos nossas preocupações em Suas mãos e reconhecemos que estamos limitados, mas Ele é ilimitado. Isso traz um senso renovado de paz e confiança. Em Salmos 34:17, encontramos: "Os justos clamam e o Senhor os ouve, de todas as suas angústias os livra." Essa promessa deve ser um alicerce em nossa vida de fé. Vamos refletir por um instante.
Que vezes você já viu Deus operar em sua vida, trazendo livramento em situações impossíveis? Cada testemunho é um poderoso lembrete de que Ele é fiel em suas promessas. Muitas vezes, passamos pela luta antes de chegarmos à vitória, mas cada etapa da jornada é essencial para nosso crescimento espiritual. Deus não promete que não enfrentaremos dificuldades, mas Ele promete que estará conosco em cada uma delas. Como essa verdade pode te trazer esperança? Saber que estamos acompanhados por um Deus tão amoroso é um conforto que nos dá coragem para seguir em frente. Um testemunho que sempre toca meu coração é sobre uma mulher que atravessa um divórcio doloroso e encontra sua vida em meio a ruínas. O que você faria se tudo o que conhecesse estivesse desmoronando? Em sua dor, ela se voltou completamente para Deus. Ela começou a orar fervorosamente e a buscar consolo em sua palavra. Com o tempo, essa jornada de clamor se transformou em um testemunho inspirador de restauração e fortaleza, levando-a a ajudar outros em situações semelhantes. Você consegue ver a mão de Deus atuando, mesmo nas nossas crises mais profundas? Deus nunca desaponta aqueles que se voltam para Ele. Essa é uma verdade que queremos levar em nosso coração. Em meio à dor e ao desespero, sempre há esperança de livramento. Ao enfrentarmos os gigantes do dia a dia, lembre-se de que temos um Deus que ama e que está conosco, providenciando um caminho e sustentando-nos em meio às tempestades. Agora, enquanto continuamos a explorar a importância do livramento prometido por Deus, que você possa começar a convidá-lo para todas as áreas de sua vida. Aceite o livramento que Ele tem para você e esteja sempre aberto à sua vontade, pois Ele é poderoso para transformar sua situação e fazer florescer um testemunho que glorificará seu nome. Número 5. A esperança na promessa de Deus. Você já se percebeu em um ponto na vida onde a esperança parecia escassa, como uma luz no fim de um túnel que nunca chega? O que você faz quando as situações que te cercam parecem desesperadoras? É fácil perder a esperança quando confrontados com dificuldades, mas é justamente nesses momentos que as promessas de Deus brilham com mais força. Ele nos assegura que sempre há um futuro de esperança a ser abraçado. Vemos esta asseveração claramente na história de José, que é um dos relatos mais inspiradores da Bíblia. José foi vendido como escravo pelos próprios irmãos e acabou na prisão após uma acusação falsa. Qual seria a sua reação diante de tantas injustiças? No entanto, mesmo em meio a uma vida de desafios e traições, José se manteve fiel a Deus. Ele não permitiu que a amargura dominasse seu coração. Em Gênesis 50:20, quando seus irmãos temem a sua vingança, José diz: "Vocês pretendiam me fazer mal, mas Deus o tornou em bem." Essa frase é poderosa e nos ensina que, mesmo nas adversidades, Deus pode orquestrar seu plano redentor. Você consegue enxergar como os momentos difíceis podem ser utilizados por Deus para um propósito maior? A esperança de José estava fincada na confiança de que Deus tinha um plano, mesmo que ele não pudesse entender. Naquele momento, às vezes, podemos nos sentir como se estivéssemos em um buraco sem fundo, cercados por escuridão e incerteza. Como podemos encontrar esperança quando tudo parece perdido? A resposta está em voltar-se para a verdade que vemos na palavra de Deus. Olhe para as promessas que Ele deu a cada um de nós. Em Jeremias 29:11, Ele diz: "Pois eu é que sei que pensamentos tenho a seu respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais." Essa promessa é uma luz que nos guia em meio às tempestades. Confiar nas promessas de Deus nem sempre é fácil, especialmente
Quando o tempo passa e as circunstâncias não mudam, você já se sentiu impaciente enquanto esperava por uma resposta de Deus? A espera pode ser uma parte desafiadora da fé. É nesse período que podemos nos lembrar do salmista que escreve em Salmos 37:7: Descansa no Senhor e espera nele. Vamos refletir por um momento sobre a liberdade que encontramos ao descansar em Deus. O que significa realmente confiar que Ele está no controle? Ao fazermos isso, nossas preocupações podem começar a ser aliviadas. Essa confiança ativa em Deus também traz a paz que excede todo o entendimento em nós. Um exemplo emblemático de esperança em tempos de espera é a história do povo de Israel durante seu exílio na Babilônia. Eles estavam longe de sua terra prometida, enfrentando uma nova cultura e privações. Mas mesmo assim, Deus os incentivou a buscar seu bem-estar na nova terra. Buscai a paz da cidade, para onde eu vos desterrei. Jeremias 29:7. Como podemos aplicar este princípio de buscar o bem-estar mesmo em situações difíceis? Essa busca ativa nos ensina que, a partir do momento em que colocamos nossa esperança em Deus, também somos impulsionados a agir. Esperar não é ser passivo, é ter confiança que enquanto confiamos em Deus, Ele está trabalhando em nosso favor. É como um agricultor que semeia uma semente na terra. Ele não a vê crescer instantaneamente, mas tem a certeza de que, com tempo, cuidado e a bênção de Deus, a colheita chegará. Você já parou para pensar sobre seus próprios exílios? Quais são as áreas da sua vida onde você precisa lembrar que Deus está ao seu lado, mesmo nas dificuldades? Ao nos voltarmos para Deus, trazendo nossas inseguranças e anseios, encontramos esperança. Nossa expectativa em Deus não é apenas um sentimento. É uma decisão ativa que transforma a nossa visão e nos dá força para perseverar. A história de um jovem que enfrentou a ansiedade profunda por causa de um futuro incerto pode ser um exemplo inspirador. Ele decidiu se render completamente a Deus, confiando que seus planos eram maiores e melhores. Com o tempo, ele percebeu que suas ansiedades começaram a desaparecer à medida que ele focava na palavra e nas promessas de Deus. Você já experimentou essa transformação ao confiar em Deus? Deus nos chama para um caminho de esperança, mesmo quando tudo parece perdido. Nunca esqueça que suas promessas são verdadeiras e garantidas. O que você precisa entregar a Deus hoje para que a esperança renasça em seu coração? Em meio às dificuldades, lembre-se sempre de que um novo dia traz novas mercês e oportunidades para experimentar a fidelidade de Deus. Enquanto continuamos a explorar a poderosa promessa de esperança de Deus, que você possa abraçar cada uma de suas promessas em sua vida. Permita que essa esperança se torne um alicerce firme em tempos de agitação e incerteza, sabendo que Deus nunca desampara aqueles que esperam por Ele. Número 6. Há consolo em meio à tempestade. Você já se sentiu tão sobrecarregado que as lágrimas parecem ser a única resposta a todas as dores que você enfrenta? Quando as tempestades da vida parecem incontroláveis, onde você encontra consolo? É natural nos sentirmos pequenos e desamparados diante de dificuldades intensas. Mas a boa notícia é que há um refúgio seguro em Deus, onde podemos encontrar conforto que transcende o entendimento humano. Considere a história de Elias, um dos grandes profetas de Deus, que passou por um momento de desespero profundo. Após uma vitória impressionante sobre os profetas de Baal, onde Deus respondeu à sua oração de forma miraculosa, Elias se viu perseguido pela rainha Jezabel e fugiu para o deserto. Em 1 Reis 19:4, ele encontrou um lugar sob uma árvore e, desalentado, pediu para morrer.
Como alguém que foi tão usado por Deus chegou a esse ponto? Isso serve como um lembrete de que até mesmo os mais fortes entre nós podem enfrentar fraquezas profundas. Neste momento de crise, Elias não apenas queria descansar, ele estava buscando consolo em sua dor. Você também já se sentiu assim, em busca de um refúgio seguro? A beleza dessa narrativa está em como Deus não apenas enviou consolação, mas se apresentou a Elias de maneiras que ele não esperava. Ele não ouviu a voz de Deus na tempestade ou no terremoto, mas sim em um suave sussurro, uma demonstração do poder de Deus que também se revela em momentos de silêncio. Essa perspectiva nos ensina que o consolo não vem sempre de formas grandiosas, mas muitas vezes encontra-se nas pequenas coisas. Como você está preparado para ouvir a voz de Deus em meio à sua dor? O consolo de Deus não é apenas sobre a remoção da tempestade, é sobre a garantia de sua presença constante conosco. Em Salmos 23:4 encontramos: mesmo quando eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Essa declaração poderosa deve ressoar em nossos corações em tempos de tribulação. Quando olhamos para Jesus, vemos um Salvador que também conheceu a dor e a rejeição. No jardim do Getsemane, ele estava angustiado, sabendo que enfrentaria a cruz. Quando você se sente isolado em seu sofrimento, lembre-se que Jesus também enfrentou o sofrimento. Em Lucas 22:44, lemos que ele suou gotas de sangue em sua agonia. Essa é uma demonstração do quão humano ele realmente era. A promessa que ele nos deu é clara: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11:28. Um testemunho atual de consolo pode ser encontrado na vida de muitos que passam por dor emocional profunda, como a perda de um ente querido. Uma mulher que perdeu sua mãe relatou como, após um tempo de luto, ela foi capaz de encontrar consolo nas memórias e nas promessas de Deus. Ela disse que, embora a dor nunca desapareça completamente, a presença de Deus a ajudou a lembrar dos momentos felizes e a olhar para frente com esperança. Quantas vezes podemos transformar nosso luto em um tributo de amor, reconhecendo a presença contínua de Deus, mesmo nas sombras da vida? Deus não promete que não teremos dificuldades, mas Ele promete um consolo que só pode vir dele. Você está disposto a abrir seu coração a esse consolo hoje? O chamado de Deus é para que nos aproximemos dele nas nossas angústias. E ele promete levar nossas cargas. Quando entregamos nossos fardos, começamos a experimentar a leveza que vem do seu amor. Agora, mais do que nunca, devemos nos lembrar de que Deus opera de forma poderosa em nossas fraquezas. Enquanto continuamos a explorar as formas como Deus oferece consolo em meio às tempestades, que você possa se abrir para a sua presença. Lembre-se de que é nas dificuldades que encontramos a profundidade do amor de Deus e a certeza de que nunca estamos sozinhos. Deus é nossa rocha, e em suas promessas encontramos o verdadeiro conforto para nossas almas aflitas. Número 7. A alegria da restauração. Você já se sentiu perdido, como se sua vida estivesse em frangalhos e não houvesse esperança de recuperação? O que você faz quando tudo ao seu redor parece quebrado, sem possibilidade de conserto? A verdade é que, em meio à dor e ao desespero, Deus promete não apenas o consolo, mas a restauração. Essa restauração não é meramente física, mas também emocional e espiritual, uma transformação que pode reacender a alegria em nossos corações despedaços. Vamos refletir sobre a história de Ruth em relação à restauração. Ruth, uma mulher moabita, viu sua vida e a vida de sua sogra, Noemi, serem abaladas drasticamente pela morte de seus maridos. Como você se sentiria se, de repente,
tudo o que você conhecesse fosse tirado de você. Ruth e Noemi enfrentaram inúmeras dificuldades, incluindo a pobreza e a solidão, mas através de sua fidelidade e perseverança, Deus não apenas restaurou suas vidas, mas ainda mais uniu suas histórias de maneira surpreendente. Ruth escolheu seguir Noemi, dizendo: "Seu povo será o meu povo, e seu Deus será o meu Deus." Essa decisão de fé não só levou Ruth a abandonar sua terra natal, mas também a encontrar um novo propósito e um novo futuro. Você consegue ver como essa escolha ousada pode ressoar em sua própria vida? A restauração de nossas circunstâncias começa quando escolhemos seguir o caminho de Deus, mesmo quando não sabemos onde Ele nos levará. Deus acabou trazendo Ruth a Boaz, um parente que foi um verdadeiro redentor em sua vida. Em Ruth 4:14, ouvimos as mulheres da cidade proclamando: "Louvado seja o Senhor, que não deixou de agir em favor de vocês." Essa restauração resulta em alegria não apenas para Ruth e Noemi, mas para toda a comunidade. Como a sua restauração pode impactar não só você, mas aqueles que estão à sua volta? A história de Ruth é um poderoso lembrete de que, quando Deus está à frente, as coisas podem mudar de maneira extraordinária. Restauração é um tema presente em toda a Bíblia. Em Joel 2:25, Deus promete: "Restaurarei os anos que foram consumidos." Essa é uma declaração poderosa e cheia de esperança para todos nós. Você está disposto a acreditar que Deus pode restaurar o que foi perdido em sua vida? Muitas vezes, a restauração pode vir em formas inesperadas, e o resultado pode ser muito além do que imaginamos. Um exemplo pessoal que ilustra a restauração aconteceu em minha vida quando experimentei a quebra de um relacionamento significativo. Eu pensei que tudo estava perdido e que nunca encontraria alegria novamente. Mas à medida que busquei a Deus de todo o meu coração, vi como Ele começou a restaurar não apenas minha alma, mas também meu propósito. Ele me trouxe novos amigos, novas oportunidades e uma nova perspectiva. Você pode ver como a fidelidade de Deus pode trabalhar mesmo em nossos momentos mais sombrios. Deus deseja restaurar tudo aquilo que foi quebrado em nossas vidas. Sejam sonhos não realizados, relacionamentos feridos ou desilusões emocionais, Ele é um Deus de restauração. E essa restauração muitas vezes vem acompanhada de um chamado para perdoar, seja a nós mesmos ou a outros. Você está disposto a se permitir essa restauração? O processo de restauração pode exigir de nós ações ativas. Ele pode nos chamar a perdoar, a deixar as mágoas para trás e a buscar um novo caminho. Uma mulher que havia perdido um filho em um acidente trágico passou por um profundo processo de luto. Mas, ao abrir seu coração a Deus, começou a ajudar outras mães em luto através de um ministério. Que diferença isso fez para a sua própria cura e restauração? Às vezes, a cura que buscamos pode ser encontrada ao ajudar outros em suas jornadas. À medida que continuamos nosso estudo, é importante lembrar que a restauração pode parecer um processo lento e muitas vezes doloroso, mas Deus está sempre ao nosso lado. Ele promete caminhar conosco, dando-nos a força para prosseguir. Onde você precisa de um lembrete da presença de Deus em sua jornada de restauração, quando tudo parece impossível? Quando você se volta para Deus em busca de restauração, lembre-se de que Ele é um especialista em trazer à vida o que parecia estar perdido para sempre. Você está preparado para permitir que Ele trabalhe em sua vida, trazendo cura e alegria onde uma vez houve dor? Deus não apenas restaura, mas transforma. E assim você poderá testemunhar a alegria que vem de um coração renovado. Deixe que essa promessa de restauração se enraize em seu ser
e que sua vida comece a resplandecer com as cores da esperança e da alegria. Ao confiar em Deus, você se encontrará não apenas restaurado, mas redotado para um novo futuro, incentivando a todos ao seu redor a também acreditarem nas promessas. Você já passou por um momento em que a escuridão parecia engolir todas as esperanças e sonhos? A vida pode nos levar a vales de sombra onde a luz parece distante. Contudo, há uma verdade selada nas Escrituras que promete que mesmo nas noites mais escuras podemos encontrar a luz de Deus. Esta luz não apenas ilumina nosso caminho, mas também traz conforto e direção em meio a confusões e incertezas. Vamos analisar a vida do apóstolo Paulo. Ele enfrentou uma série de dificuldades e perseguições ao longo de seu ministério. E em 2 Coríntios 4, 8 a 9, Paulo expressa: de todos, ninguém realmente pudesse compreender a profundidade do que você está enfrentando. A solidão pode ser uma das experiências mais difíceis de suportar, especialmente quando as tempestades da vida parecem violentas e iminentes. Contudo, Deus nos criou para a comunhão com Ele e uns com os outros. É nessa rede de apoio que encontramos força, conforto e encorajamento para enfrentar os desafios da vida. Ao olharmos para a história da igreja primitiva, encontramos um exemplo poderoso de comunhão em ação. Em Atos 2, 44 a 47, lemos que todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Como a união entre os primeiros cristãos nos ensina sobre a importância de estarmos juntos em tempos de dificuldade. Quando um membro da comunidade enfrentava dificuldades, os outros estavam prontos para ajudar, orar e apoiar. A comunhão é um chamado de Deus para que não caminhemos sozinhos. Você já experimentou a força da comunhão cristã em um momento de necessidade? Muitas vezes, quando estamos em luta, podemos nos sentir inclinados a nos afastar dos outros, quando, na verdade, devemos buscar apoio. A união dos irmãos e irmãs em Cristo é um dos meios pelos quais Deus trabalha para restaurar e ressuscitar a esperança em nossos corações. Vamos refletir sobre a história de Jó. Após perder seus filhos, propriedades e saúde, os amigos de Jó chegaram para consolá-lo e compartilhar sua dor. Infelizmente, em vez de trazer consolo, acabaram acusando-o e afirmando que sua tristeza era resultado do seu pecado. Como você achou que alguém em sofrimento se sentiria ao não ter o apoio esperado? Isso nos ensina que, ao se aproximar dos que estão feridos, devemos fazê-lo com amor e humildade, ao invés de julgamentos. A verdadeira comunhão envolve empatia, amor e lições de vida compartilhadas. Você pode recordar um momento significativo em que alguém ficou ao seu lado durante a sua luta? Esse apoio pode vir na forma de palavras encorajadoras, na escuta atenta ou até mesmo em gestos práticos. O que importa é a disposição de estar presente e fazer a diferença na vida do outro. Em Gálatas 6:2, encontramos a exortação: levem os fardos uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Isso nos lembra que o peso se torna mais leve quando é compartilhado. Uma história inspiradora é a de um grupo de jovens que se uniu após a morte repentina de um amigo em comum. Eles decidiram não deixar que a dor os separasse, mas ao contrário, se reuniram em oração e apoio, criando um espaço seguro para compartilhar seu luto. Como essa experiência de apoio mútuo não apenas fortaleceu sua fé, mas também os uniu como nunca antes. Juntos eles descobriram que na fragilidade encontram força e esperança, mostrando que mesmo nas situações mais sombrias, há espaço para luz e amizade. Além disso, as comunidades de fé não são apenas para o momento do consolo, mas também para dar suporte nas alegrias. Você já celebrou uma vitória com amigos, percebendo que isso significava ainda mais por ter alguém para compartilhar? Aqueles momentos de alegria
reforçam os laços e fazem com que as lutas pareçam um pouco mais fáceis de suportar. A celebração em comunidades de fé é uma prática que traz força e encorajamento, sustentando-nos em tempos difíceis e lembrando-nos da bondade de Deus. Devemos nos lembrar de que a comunhão na fé é um reflexo do próprio coração de Deus. Ele não apenas deseja que o conheçamos pessoalmente, mas também que vivamos em comunidade. Como você pode contribuir para esse espírito de comunhão em sua própria vida? Seja através de um ato pequeno de bondade ou um gesto generoso, você pode se tornar um instrumento nas mãos de Deus, ajudando a restaurar e fortalecer aqueles ao seu redor. À medida que avançamos na nossa jornada de fé, lembre-se de que somos chamados a estar juntos em Cristo e que a comunhão é uma força vital em nossa caminhada. Você está disposto a abrir seu coração para a possibilidade de encontrar apoio em outros e se tornar também um apoio para eles? A luz que brilha em sua vida pode ser o farol que guia aqueles que estão perdidos na escuridão, e juntos, em comunhão, podemos enfrentar qualquer tempestade que a vida nos apresente. Vamos agora continuar na nossa jornada e explorar como podemos nos fortalecer uns aos outros através da palavra e da ação, percebendo que, em um mundo muitas vezes cheio de solidão e incertezas, Deus já preparou para nós uma família espiritual que nos apoia e cuida. Número 10. O refúgio nas promessas de Deus. Você já se sentiu como se estivesse navegando em um mar revolto, sem saber para onde direcionar seu barco? O mundo ao nosso redor pode ser caótico e desafiador, a ponto de muitas vezes nos sentirmos perdidos e inseguros. Mas há uma verdade poderosa que podemos abraçar. As promessas de Deus são nosso refúgio seguro nas tempestades da vida. Elas são como âncoras que nos mantêm firmes, mesmo quando as ondas da incerteza nos cercam. Vamos explorar a importância das promessas de Deus por meio da narrativa de Abraão. Ele recebeu uma chamada divina para deixar sua terra e ir a uma nova que Deus lhe mostraria. Você consegue imaginar o desafio de deixar tudo o que conhece para trás, diante da promessa de uma terra desconhecida? No entanto, Abraão obedeceu e, através de sua fé, viu a realização das promessas de Deus ao longo de sua vida. Em Gênesis 12, 2 a 3, Deus deu a Abraão uma promessa incrível: farei de você uma grande nação e o abençoarei. Farei seu nome grande e você será uma bênção. Essa promessa não era apenas uma afirmação de bênçãos materiais. Era uma convocação ao propósito e à identidade divinos. Que significado isso traz para você quando se vê como parte de um plano maior de Deus? O que se destaca nessa história é que as promessas de Deus, embora possam levar tempo para se concretizar, sempre têm o poder de nos sustentar em tempos de angústia. Quando Abraão se deparou com desafios e dificuldades, ele olhou para as promessas de Deus como sua coragem e força. Você já se permitiu gerar esperança ao se concentrar nas promessas de Deus para a sua vida? Ao lembrarmos promessas como a de que somos amados, perdoados e que Deus nunca nos abandonará, encontramos um refúgio seguro. As Escrituras estão repletas de promessas que nos sustentam. Romanos 8:28 nos lembra que sabemos que Deus trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Como essa promessa pode mudar sua perspectiva sobre as tribulações que enfrenta? Reconhecer que Deus pode usar até os momentos mais sombrios para nosso bem nos traz paz e confiança. Outro exemplo poderoso é a história do povo de Israel,
que estava em escravidão no Egito. Quando eles clamaram a Deus por libertação, ele fez uma promessa de que os levaria para a terra prometida. Canções de alegria ecoaram quando eles finalmente deixaram o Egito. Mas o caminho era cheio de desafios e incertezas. Mas Deus foi fiel, através da nuvem que os guiava durante o dia e da coluna de fogo à noite, eles foram assegurados de sua presença constante. Você já sentiu o conforto de saber que Deus o guia em tempos de incerteza? Nos dias de hoje, ainda experimentamos tempestades. As promessas de Deus são como faróis em meio à escuridão. Quando as lágrimas parecem ser a única resposta, como você pode se apegar às promessas de Deus para encontrar consolo? Ao fazer isso, tornamos os momentos de dor em oportunidades de crescimento e superação. Um testemunho que sempre me impactou foi o de um homem que enfrentou a perda de um emprego e, em meio à aflição, se